Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Graças ao nome de Jesus. Ele tem poder para salvar. Amém. Ele moveu as montanhas de pecados que haviam sobre as nossas vidas, porque Ele tem poder para salvar. E Ele nos salvou de tudo isso que nós estávamos destinados, que era a ira de Deus. E hoje a gente pode nos derramar na presença dEle e glorificar o Seu nome por tão grande salvação sobre nossas vidas. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, sobre essa salvação que nos alcançou no meio desse caminho, no meio dessa trajetória de vida. E eu espero ser claro, e eu espero que você saia daqui convicto de umas coisas, porque eu vejo muitos cristãos que no meio da sua caminhada nessa vida eles são meio inseguros, principalmente na questão da salvação. E eles não são poucos os que vêm falar comigo e com outros, e que eu ouço nas conversas por aí, que por eles pensar que na salvação ou no céu eles ficam meio inseguros, duvidosos se eles vão chegar até o fim dessa caminhada, se eles vão ser salvos ou não. Parece que toda vez que a gente peca, que nós pecamos, nós perdemos a salvação e a gente tem alguma coisa para recuperar ela. E eu meditando sobre essas coisas, né, eu encontrei um texto que parece não ter muito a ver, mas você, durante a mensagem, acredito que Deus vai ministrar no teu coração. Então abre a tua Bíblia lá em Hebreus, no Novo Testamento. Hebreus 12. Toda vez que a gente peca, toda vez que a gente se desvia do propósito da palavra de Deus, parece que vem um desânimo sobre as nossas vidas, e esse desânimo nos enche de culpa, nos enche de coisas que nos fazem acreditar que nós perdemos a salvação, ou às vezes a gente pensa em uma coisa, que nós deixamos de merecer a salvação. Pois é, e esse é o ponto que eu queria chegar. E esse é o grande problema de muitos cristãos: achar que a gente merece a salvação, achar que nós merecemos ser salvos porque a gente não peca tanto assim. E esse é o maior motivo pelo qual crentes têm dúvidas a respeito da sua salvação. O que eu quero que você compreenda hoje, ao sair daqui, é que você não pratica uma vida de santidade para você alcançar o céu. Você vive em santidade porque você já está indo para o céu. Amém. Que você foi salvo por Cristo. E essa é a diferença que a gente precisa entender hoje. No texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 12, diz assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos ou vacilantes, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a parte A do versículo 15, que diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço porque o poder para salvar a todo homem está no teu nome. E é esse poder que tem nos trazido a tua presença a cada dia, Senhor. Eu te peço mais uma vez que ministre ao teu povo, assim como ministrou no meu coração, Senhor. Torne, Senhor, as minhas palavras claras, para que, Senhor, o coração de cada um venha se encher do teu Santo Espírito e se encher, Senhor, daquilo que o Senhor tem para ministrar no coração de cada um.
Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, compreendam que a nossa vida em santidade é porque nós queremos viver em santidade, porque nós já sabemos qual é o nosso alvo, nós já sabemos aonde nós vamos chegar, que é o céu. Para todo aquele que se entregou a Cristo verdadeiramente, que deu a sua vida para Ele e o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida, esse tem a garantia de que ele estará no céu com o Senhor. E por isso ele deseja viver uma vida em santidade, uma vida de arrependimento, mesmo que nós nos encontremos numa visão pecadora nossa, nós sabemos que somos pecadores arrependidos, que vacilamos, mas nós temos um Deus que nos cura, um Deus que tem uma aliança conosco, o Deus de promessas, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele vai ser o quê? Salvo. E eu quero que você saiba disso, que a nossa luta contra o pecado, ela não acaba tão cedo. Ela só vai acabar, o prazo dessa guerra acabar é justamente quando nós estivermos à porta do reino celestial. E por isso nós precisamos permanecer buscando a santificação. Sem essa santificação nós não veremos ao Senhor, como lemos no texto. E eu tenho uma convicção que se você deixar o Espírito ministrar no seu coração, você vai sair daquela porta, se você ainda tinha alguma dúvida, dizendo: eu vou para o céu. Eu vou para o céu porque a graça de Deus me garante isso. Porque a misericórdia dele está sobre a minha vida. E porque a graça de Deus me permite viver isso, eu vou restabelecer as minhas mãos cansadas e eu vou firmar os meus joelhos nesse caminho que vai me conduzir até Cristo. Amém? E para falar sobre essas verdades, eu vou me usar de 2 títulos de Jesus que aparecem na Bíblia, que revelam que mesmo eu sendo um homem em estado de transformação, um cristão que está passando por um momento de transformação contínua aqui nessa terra, eu posso ter a certeza de que Cristo, esse Cristo que é chamado o Yeshua HaMashiach, esse Cristo que é chamado o Amém, ele me garante que eu estarei com ele nos céus assim que eu partir. E é sobre esses 2 títulos que eu quero falar. E o primeiro título de Jesus que eu quero abordar é o Yeshua, o hebraico, que foi traduzido para o grego. Então, Jesus é o nosso Jesus. É esse o título, esse é o nome de Jesus. Eu vou falar brevemente sobre isso, só porque é algo que às vezes a gente encontra algumas pessoas questionando, né? Mas o Yeshua é a mesma coisa que Jesus, é o nome, é o mesmo. O nome de Jesus, ele teve, do hebraico, a língua hebraica, ela é difícil de você encontrar sons e às vezes não há, tanto no português quanto no grego, não havia uma transliteração exata, né, do Yeshua. Então, o nome Yeshua é Jesus, assim como em espanhol você vai encontrar Jesus, ou em inglês Jesus, ou o grego, né, Jesus, parece tudo outros nomes, mas não, é o mesmo nome, porque eu não quero me ater a isso, eu quero me ater ao significado desse nome, Jesus, porque aí eu tenho que ir lá para a raiz hebraica, que foi o nome Yeshua, que é uma simplificação de Yehoshua, né? Então, o nome Yeshua, ele significa uma coisa, e é nisso que eu quero me deter aqui. Ele vem de uma raiz, de uma palavra que quer dizer salvar. Yeshua significa Salvador. Esse é o nome de Jesus. O nome de Jesus significa Salvador.
E por isso, lá em Mateus 1, ao anúncio do nascimento de Jesus, o anjo aparece em sonho para José. E José, atônito, ele estava pretendendo abandonar Maria porque ela se encontrava grávida. E Maria, de repente, não sabia, esse casal não sabia o que estava acontecendo, e José, pretendendo abandonar ela, de noite ele tem um sonho e um anjo aparece a José e ele fala essas palavras aqui. Enquanto ponderava, em Mateus capítulo 1, versículo 20, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É aqui a essência que eu queria chegar. E essa breve introdução a respeito do nome de Jesus é que eu queria me deter no significado dele. Porque o nome foi dado pelo anjo a José, porque o anjo sabia da missão e do cumprimento que haveria em Jesus. E por isso o seu nome, seria Salvador. E nós aqui, a verdade que podemos entender é que o foco da salvação que nos leva para o céu e que nos garante a entrada no céu está unicamente nesse nome chamado Jesus, ou Yeshua. E disso falou Pedro na sua pregação em Atos, depois do Pentecostes, né? Quando em uma de suas pregações evangelísticas, lá em Atos 4:12, dizendo que não há salvação em mais ninguém, e que debaixo da terra ou debaixo do céu não existe nenhum outro nome que possa salvar, somente o nome de Jesus. E é por isso que o Yeshua, o Jesus Salvador, pode garantir a nossa entrada no céu. Por isso que, através do selo do Espírito, quando eu me entrego a Cristo, eu sou selado com o Espírito Santo. E nós recebemos esse Espírito Santo na hora de entregarmos a nossa vida a Jesus. Quando reconhecemos que naquela cruz Ele pagou pelos nossos pecados e Ele nos deu uma nova esperança, cumprindo a essência do significado do seu nome, que é salvar. Essa é a essência do nome de Jesus, Salvador. E assim, o poder para salvar o homem se encontra unicamente no nome de Jesus. E assim, também o homem que duvida da sua salvação, ele duvida, mesmo tendo entregado a sua vida para Jesus, ele só duvida porque ele está olhando para a sua capacidade de salvar a si mesmo, e ele esquece que somente o nome de Jesus é que tem o poder para salvar. E muitas vezes acontece isso. E algumas pessoas não entendem que o poder para salvar não é nosso. E aí nós relembramos as vezes que nós pecamos. Parece que a gente tem que, eu já falei isso aqui uma vez, parece que a gente tem que passar um período de uns 3, 4 dias depois que eu pequei e eu tomei consciência, agora não adianta nem eu ir pedir perdão para Deus, porque ela não vai me receber, né? Então, passa uns 3, 4 dias, a minha consciência alivia, e daí diz, agora sim, agora Deus me perdoa. Mas não é isso. Não é essa a essência. Como o pastor estava falando no início, imagina se nós estivéssemos tomando um raio, né, cada vez que nós pecássemos. Não, isso aqui é para te prender, para te lembrar que tu tinha pecado nesse momento. Então,
nós precisamos entender que o poder para salvar é dele, não é nosso. Não é nossa consciência limpa que vai dizer se eu vou ou não para o céu. Não é a minha consciência dizendo que não, tu nem tem pecado tanto, você vai para o céu, você é um cara bonzinho. Não, não é isso. A única coisa que pode me garantir a vida com Deus, a vida eterna, é a minha rendição total a esse nome de Jesus. Mas ao aplicar essa verdade em nossos tempos, alguns têm se perdido e alguns têm ido para um outro caminho, que é o caminho da graça libertina, vamos dizer assim. Também já falei muito sobre isso, mas eu queria relembrar, porque aplicando essa verdade de que nós somos salvos por Jesus e que nós não podemos fazer nada para salvar nós mesmos, alguns têm se deitado nessa verdade para dizer, mas então eu não preciso conduzir a minha vida em santidade, eu não preciso fazer a minha vida de acordo com a palavra de Deus. Eu sou salvo e eu não preciso fazer nada. Se eu não preciso fazer nada para ser salvo, então eu vou levar a vida do meu jeito, de acordo com as minhas regras. E isso é uma pura ilusão, porque a própria palavra nos responde isso. É pura ilusão. Se pecamos demais em nossas vidas, o que Cristo faz? Cristo tem muito mais graça para nos perdoar esses pecados. Ele diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí, falando sobre isso, Paulo vem e diz o seguinte: então, cada vez que eu peco, Deus tem muito mais graça para derramar sobre a minha vida. Vamos continuar pecando, então, para que a graça de Deus se derrame muito mais sobre nós? E Paulo mesmo responde, é lógico que não. É claro que não, porque eu só recebi a graça de Deus sobre a minha vida, porque um dia eu decretei em mim morrer por pecado, e por isso que a graça de Deus foi derramada sobre mim. E se eu morri para o pecado, como é que eu vou de novo querer viver no pecado, se eu morri para ele? Então, se eu morri para o pecado, eu nasci de novo para uma vida em santidade na graça, que é a vida da graça, é onde Cristo quer me conduzir. A vida em santidade, ela vem a partir do momento em que eu morro para os meus pecados e eu começo uma nova vida em santidade no caminho para o céu. Então Jesus é o Salvador que tem poder para salvar todo o homem que morrer por pecado e ressuscitar para uma nova vida cheia da graça que conduz à santidade. Essa é a verdade. Jesus tem poder para salvar todo homem que morre para o pecado e ressuscita para uma vida na graça de Deus. E a compreensão correta disso, de que Cristo é que me dá a salvação, algo que eu nunca poderia conseguir conquistar por mim mesmo e que eu não mereço e não tenho como pagar. E a compreensão correta disso faz com que eu tenha a motivação certa para servir a Deus. Se eu compreender isso, eu vou ter uma motivação certa em servir a Deus. Se eu tenho a verdadeira graça bíblica, eu não vou fazer o que eu quero. Eu vou servir a Deus por amor a Ele e ponto final. E essa é a questão. Se eu entendo a verdadeira graça bíblica, eu vou servir a Ele por amor. Eu não vou querer fazer a minha vontade. Se eu sou salvo pela graça, eu entrego a minha vida totalmente a Deus, porque eu amo Ele. E eu não quero mais viver a minha vida antiga.
Versículo 12 de Hebreus, voltando ao nosso texto. Ele fala de voltar a servir ao Senhor. Ele fala de voltar a andar no caminho reto. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Esse versículo 12, ele fala de quantos que no meio da jornada cristã eles desanimam e param de servir ao Senhor. Quantos param no meio da jornada? Quantos começam a abandonar ministérios dentro da igreja? Quantos desanimam de vir aos cultos no meio da jornada? Quantos que acham 1000 motivos para não dizimar? Procuram até na Bíblia o motivo. Quantos que começam a seguir um pouco a palavra, começam a seguir um pouco a vontade própria, e no meio da caminhada um pouco para a igreja, e um pouco para as festas e bebidas? Quantos param? Isso é sair tropeçando pelo caminho. Isso é joelho que não consegue parar de pé. E isso acontece quando eu não compreendo a salvação que Cristo me deu. Isso acontece quando eu sirvo a Deus por medo de perder a salvação e não por amor a Ele. Eu não sirvo por amor a Ele. Isso só acontece quando eu tenho medo de perder a salvação e eu deixo de amar a Deus porque Ele já me deu a salvação, e eu paro de servir. Eu paro com tudo isso na minha vida. E ao meditar em algumas coisas, a gente começa a refletir sobre nós mesmos e percebe que a gente cantava era por medo, a gente tocava no louvor por medo, a gente ia na igreja por medo, que se eu não for eu não vou ser salvo. A gente trabalhava e servia por medo. A gente fazia todas as coisas, dizimava, ofertava, sei lá o que mais a gente pode fazer, são tantas coisas, mas a gente fazia com a motivação errada. A gente não fazia por amor. Nada era por amor. Nada era por uma intenção correta, que é o amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se fosse por amor que eu fizesse todas essas coisas, eu nunca abandonaria. Porque o que diz a palavra a respeito do amor? O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor não abandona e o amor não desiste. É disso que a gente está falando. Em servir a Deus por amor. Em servir a Deus e fazer qualquer coisa no reino de Deus por amor. Restabelecer as mãos caídas fala de voltar a servir a Deus por amor, e firmar os joelhos fala de voltar às veredas antigas. Firmar os joelhos é você fazer isso com a sua vida espiritual. Se você parou de servir a Deus no meio do caminho, você precisa restabelecer as suas mãos descaídas, os seus joelhos vacilantes. Você precisa restabelecer isso. E se você não sabe como fazer isso, você precisa obedecer a palavra. Nosso texto divisa, ele diz: perguntai pelas veredas antigas. Perguntai pelas veredas antigas. Como que eu faço para restabelecer os meus joelhos? Quantos cristãos que têm que parar de ser orgulhosos em si mesmos, de achar que
a gente pode buscar a Deus do nosso jeito, de achar que a gente tem a nossa maneira e ponto final. A gente precisa perguntar pelas veredas antigas. A gente precisa buscar a Deus perguntando para aqueles que estão com os joelhos firmes, para aqueles que estão servindo na igreja: como que eu faço para voltar às veredas antigas? Eu quero voltar, eu quero firmar os meus joelhos, eu quero levantar as minhas mãos de novo. E essa é uma consciência de igreja, porque eu quero afirmar uma coisa hoje para vocês: Jesus não vem buscar indivíduos, Jesus vem buscar uma igreja, vem buscar um corpo. Ele vem buscar alguém que tem a mesma mente, o mesmo coração. A igreja é a noiva de Cristo. Isso a gente precisa colocar no nosso coração. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Nunca iremos fazer nada por medo dentro da casa de Deus. O segundo título de Jesus que eu queria falar aqui se encontra em Apocalipse 3. Você pode abrir lá, Apocalipse 3. Versículo 14. Versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Amém. Jesus é o nosso Amém. Amém? Amém. E já vamos entender isso. O primeiro título, Yeshua, nos revela que Ele tem poder para salvar, que Ele é o Salvador. Agora, no texto de Apocalipse 3,14, Jesus é descrito como o Amém. O Amém. E há uma diferença muito tremenda entre o Amém dito por nós, homens, e o Amém dito por Deus. E eu, ao estudar isso aqui, eu fiquei maravilhado, porque o significado de Amém, muitos traduzem simplesmente como que assim seja. E ele está certo, é isso mesmo, que assim seja. Mas ao estudar isso, eu descobri que essa é a fala apenas do homem. É quando o homem diz Amém, ele está dizendo que assim seja. Essa é a verdade. Mas Amém está intimamente relacionada, a palavra Amém está intimamente relacionada com a fidelidade e a verdade de Deus. A verdade de Deus. E Apocalipse 3,14 define isso já, dizendo: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha fiel e verdadeira. Lá em Deuteronômio 7,9 nós lemos assim, você não precisa abrir: e saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, Deus fiel. A palavra ali, se você for ler esse versículo no hebraico, ele vai ser assim: e saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Amém. E aqui a gente começa a entrar em algo profundo a respeito dessa palavra, Amém, que a gente está acostumado a dizer. Jesus sempre falava, em alguns textos em João, você vai ler: em verdade vos digo. E ele revelava uma verdade do Pai. Essa palavra, em verdade, ele só está dizendo Amém e Amém. E essa coisa de entender o significado da palavra Amém me surpreendeu da parte de Deus, porque ele falava, Jesus, quando falava Amém, Amém, ele estava falando da fidelidade de Deus em cumprir aquilo. Ou seja, Deus estava afirmando
pela sua fidelidade que aquilo seria cumprido, era verdade. E por isso que quando Deus diz amém, Ele está dizendo assim é e assim será. É isso que significa o amém de Deus. Quando Deus diz amém, Ele diz assim é e assim será. É bem diferente do nosso amém, né? Quando nós dizemos amém, nós parecemos que a gente está torcendo para que aquilo aconteça, né? Então a gente precisa entender essa diferença do amém vindo da parte de Deus. Não há como mudar o amém da parte de Deus. Não há como mudar isso. Porque quando Ele fala amém, Ele está falando da sua própria fidelidade em cumprir aquilo que Ele diz. E é interessante que as últimas palavras do Novo Testamento também vão falar a respeito disso. Lá em Apocalipse 22, 20, ele diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas, Jesus diz, certamente venho sem demora. Amém. Certamente venho sem demora. Amém. E esse amém é o da parte de Deus. Assim é e assim será. E o que ele está falando? Qual que é a certeza que ele está dando? Assim é e assim será. Eu voltarei sem demora. É isso que nós podemos ter da palavra de Deus para nós. Aí uma vez o mestre da lei chega para Jesus e pergunta algumas coisas para ele a respeito do nascer de novo, a respeito da salvação. E Jesus responde: amém e amém. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas o que isso tem a ver com a certeza que eu serei salvo da parte de Deus, que esse amém, que é Jesus, pode me garantir? Porque graças a Jesus Cristo, a minha ida para o céu não depende do meu amém, que assim seja, mas depende do amém de Deus, que diz: assim é e assim será. Se você nascer de novo, você vai estar no céu. Essa é a garantia que Deus nos dá na sua palavra. O amém de Deus revela a sua fidelidade em cumprir aquilo que Ele prometeu. E Ele prometeu ir e preparar o quê? Moradas para nós, para aqueles que forem ao ponto de entregar-se a esse Deus e não mais viverem para si. Quem reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador terá uma morada no céu. Isso é a garantia da palavra de Deus. Mas por que Cristo é chamado de amém? Por que Ele é o amém? Porque todos os propósitos de Deus sobre as nossas vidas e sobre o universo são estabelecidos através de Jesus Cristo. Todos os propósitos. É isso que diz Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Por isso que Ele é o amém. Por isso que Jesus é o amém. E quando nós dizemos amém para alguma coisa, é porque nós cremos na fidelidade de Deus para cumprir a sua palavra através de Cristo. Quando nós dizemos amém, é porque nós estamos acreditando nessa fidelidade de Deus, que em Cristo Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. É isso que a gente lê lá em Efésios. E agora vem a pergunta: como que eu tenho usado essa palavra que expressa a fidelidade de Deus em nossas vidas? Como que eu tenho usado o amém? Será que eu compreendo mesmo o que eu tenho dito?
em minha caminhada cristã a respeito desse amém. Quantas vezes nós dizemos amém sem fé alguma, sem reconhecer que Deus é fiel para cumprir a sua palavra? Quantas vezes nós dizemos amém sem pensar ou por qualquer besteira? Isso se tornou muito normal, muito banal no nosso cotidiano, no nosso evangeliquez, na nossa linguagem de crentes. E a gente não para pensar na profundidade das palavras que nós dizemos. E o próprio Jesus, ele falou que pelas tuas palavras você será justificado e pelas tuas palavras você será condenado. A gente precisa entender o peso que tem quando um cristão fala, quando um cristão ele está revelando uma verdade, ou ele está concordando com uma verdade. Dizer amém da nossa parte deve ser expressar que eu confio em Deus e que eu confio que Ele fará aquilo, não por minha causa, não porque eu estou dizendo tomara que aconteça. Não, é porque Ele vai cumprir aquilo sobre a minha vida, porque o amém dele é a garantia de que aquilo vai se concretizar, por causa da fidelidade dele e não da minha. Nunca é a respeito do meu, é a respeito daquilo que eu creio que ele é e o que ele pode. Deus vai me sustentar. Amém. Deus vai me sustentar, meu irmão. Amém? Amém. Por quê? Porque a palavra de Deus me dá esse amém de Deus. Ele diz que Ele é o meu sustentador. Então eu posso dizer amém quando alguém chegar para mim e dizer Deus vai te sustentar. Vai sim. Porque Ele é o amém. O amém não parte de mim, parte da palavra de Deus. Quando eu não devo temer em pregar o Evangelho, eu posso dizer amém, de boca cheia, porque a palavra de Deus diz que nada vai encostar em mim. Eu não vou perder um fio de cabelo se não for da vontade dele. É isso. Eu posso dizer amém porque eu confio na fidelidade dele. É o amém dele sobre a minha vida. Eu vou levantar as minhas mãos e os meus joelhos. Eu posso dizer amém, porque eu sei que a palavra de Deus me diz para mim fazer isso, e eu tenho nele esse amém. Eu tenho nele. E a vida com Deus consiste em confiar no amém dele e não no nosso. E é isso que a gente precisa mudar em nossa mente. Eu preciso confiar no amém que ele tem. Você que foi salvo por Jesus Cristo, mas sabe que no meio do caminho as suas mãos descaíram e seus joelhos vacilaram, eu quero te convidar a refletir sobre a sua vida, a restabelecer de novo as suas mãos, firmar os seus joelhos e confiar no amém de Deus sobre a sua vida. Você não pode desistir ou desanimar porque você não tem visto na tua vida as coisas acontecerem. Na verdade, a gente está meio perdido no caminho, e por isso que a gente precisa do amém de Deus. Precisa relembrar que tudo depende dele e não das nossas forças. Eu só preciso ter um coração disposto, que eu estou no caminho rumo ao céu, mas por que eu parei no meio do caminho? É isso que eu preciso entender. E você, com certeza, tem um amém de Deus para voltar das veredas antigas. Você tem esse amém de Deus. A cruz, ela não é apenas uma demonstração de poder para salvar. Ela não é apenas uma demonstração de amor, mas ela também demonstra o amém chamado Jesus, chamado Yeshua,
que pode firmar os teus joelhos para que você ande novamente servindo a Deus por amor e não mais por medo. É por isso que o Yeshua e o Amém podem te garantir isso, a fazer você não mais servir a Deus por medo, não mais servir porque você quer fazer alguma coisa, que senão você vai perder, porque você quer chegar ao céu. Não, ele garante isso. E na verdade, todo aquele que faz por amor, aquele que se dedica na obra de Deus, aquele que é salvo, com certeza ele quer servir por amor, ele não quer fazer por fazer, ele quer amar o Senhor em todo o seu coração, de todo o seu coração e de toda a sua força, e para isso ele vive. Eu poderia falar muito mais a respeito desse texto de Hebreus. Tem tantas coisas ali que eu pensei em falar, mas eu tive que me deter nisso, senão eu não conseguiria falar a respeito de tudo. Mas o versículo 14, versículo 15, parte A, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atendendo diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. O caminho da graça de Deus, ele conduz à santificação. A santificação é a que vai fazer com que nós vejamos o Senhor. Graça e santificação estão unidas, elas não estão separadas. A graça que você quer viver, quem sabe, separadamente da santificação, ela vai te dizer que você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas a graça bíblica não. A graça bíblica diz que em santificação você vai viver depois que você viver pela graça. E é isso que a gente precisa entender. Seguir no caminho em paz com todos só consegue aquele que já voltou a levantar as mãos descaídas e firmou os seus joelhos. Isso é andar como o corpo de Cristo. Você não vai querer mais andar como indivíduo, porque você firmou os seus pés. A continuação do texto eu nem vou ler, porque ainda daria outras coisas que falam sobre isso, sobre o viver em santidade no meio do corpo de Cristo, por causa da graça que nos une. Não se separe da graça de Deus. Jesus, ele é o nosso amém. Nós temos nele o amém, o testemunho fiel, a verdade que vai se concretizar sobre as nossas vidas. É o que ele diz e não o que a gente deseja. É o que ele disser sobre as nossas vidas. Nele se concretiza toda a palavra de Deus sobre a tua vida. Toda a palavra de Deus. Não faça nada no reino de Deus por medo, faça por amor. Amém? Se coloque de pé. Quero orar com você rindo, mas eu quero terminar com um texto de 2 Coríntios 1, versículo 20 e 22, ele diz algo tremendo a respeito disso, que fala sobre nós servirmos a Deus por amor e não por medo, que nós temos em Jesus o amém para vivermos uma vida nova em Cristo, uma vida de santidade. E esse texto diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, de Jesus, o amém é pronunciado na igreja. Esse é o amém que precisa ser pronunciado. O amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz
que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia daquilo que está por vir. Amém? Esse Espírito que habita em nós nos garante a vida eterna, nos garante uma nova vida com Deus. Por isso nós podemos amar Ele aqui de todo o nosso coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que a Tua palavra, ela nos garante, Senhor, a firmeza que temos em Cristo. Quantas vezes vacilamos, Pai, quantas vezes pecamos e deixamos de lado, Senhor, a Tua palavra. E se nós fôssemos punidos como nós achamos que deveríamos ser punidos, nós nem existiríamos mais. Mas que graça, que sublime graça, como diz a música, Pai. Ela é surpreendente sobre as nossas vidas, porque ela nos dá a condição de ver o Teu amor, mesmo em meio a tudo isso que a gente comete de errado, Pai. O Senhor restabelece em nós o Teu Santo Espírito, quando nos arrependemos e nos colocamos de novo na Tua presença, compreendendo, Senhor, que tudo o que fazemos aqui nessa terra tem que ser por amor, tem que ser porque nós amamos o Senhor e porque o Senhor nos amou primeiro e nos deu essa salvação. Nós podemos viver em Ti, Senhor, e para Ti nesse mundo, desprezando as coisas que não conduzem à santificação. Por isso eu peço, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que a Tua palavra, Senhor, se faça viva. Que aquele que ainda não teve a experiência de entregar a sua vida para Cristo, ele possa se encontrar com o Senhor. Ouvir a Tua voz, seja na noite, Senhor, seja na conversa com alguém aqui. Que ele possa entender que essa é a maior verdade que nós temos. Que se o Senhor nos salvar, nós seremos salvos. E nada vai nos separar das Suas mãos. E por isso, Deus, nós te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor esteja, Senhor, ministrando na Tua igreja, para que ela viva, para que ela faça todas as coisas por amor a Ti. E nunca, Senhor, por medo de alguma coisa, nunca, Senhor, por obrigação, mas por amor, Senhor, a esse Deus que nos resgatou ali naquela cruz e nos fez novas criaturas, para que vivêssemos em santidade e amor a Ti, Pai. É isso que oramos em nome de Jesus.